Bom, para conversar com a gente hoje eu trouxe aqui o professor Rogério. O Rogério é professor do estado, professor do município de Aparecida e professor também do curso JV, além de nosso amigo. Tudo bem, Rogério? Olá, Gustavo, boa noite. Uma honra estar aqui participando desse projeto Fundão do Vale. Tudo bem, né? Estamos aí para conversar, batemos um papo, muito legal. Legal. Bom, antes de começar a trocar aquela ideia aqui com o Rogério, eu queria falar um pouquinho de quem patrocina o Fundão do Vale. A Conceptus é uma produtora de vídeo da região. Na verdade, ela é responsável aqui pelo nosso estúdio, pela gravação, pela produção aqui do audiovisual do Fundão do Vale. Então, se você tem interesse, procura lá o @ConceptusFilme no Instagram e você vai falar lá com a Fernanda e com a Letícia. Além da Conceptus Filme, quem também patrocina o Fundão do Vale é o curso JV. Então, o JV tem uma longa história na região, aprovando alunos para concursos públicos e militares, história até da qual o Rogério, nosso convidado, faz parte, né? Então, beleza, é isso aí. Rogério, o estilo aqui é descontraído. Legal, um bate-papo, conversar, botequim. Bate-papo, né? Exatamente. Hoje a gente não trouxe cerveja, mas quem sabe numa próxima visita sua, eu posso deixar aqui um baldinho com gelo. Opa, a gente vai tomando uma cerveja e conversando. Bom, Rogério, eu conheço muito você como professor, Sim. Né? A área da educação e tal. Há quanto tempo você está nessa? Conta um pouquinho da sua história. Gustavo, eu sou professor há aproximadamente 23 anos, tá? 23 anos. Eu sou professor, na verdade eu sou de Lorena, morei a maior parte da minha vida em Lorena, e aí eu me efetivei no estado e me efetivei numa escola do estado em Aparecida. E no ano seguinte, prestei concurso também no município de Aparecida, aí me mudei para Aparecida. Morava eu e minha mãe apenas, falei, vamos para Aparecida, né? Que eu me tornei, portanto, professor efetivo tanto do estado quanto do município. Logo em seguida, fui convidado, né, a trabalhar no JV, né? Já estou aqui hoje há aproximadamente quase 18, 19 anos. Nossa, muito tempo, eu não tinha ideia bastante tempo. Do tempo. Tá? E estamos aí, lecionando, a maior parte em Guaratinguetá, em Aparecida, mas já lecionei também em Lorena, já lecionei em Piquete, mas boa parte dessa minha trajetória concentrada na cidade de Aparecida e Guaratinguetá. Ah, legal. Então o Rogério é um professor do Fundão do Vale aqui. Sou um professor do Fundão do Vale. Conhece a cultura aqui da região. Exatamente. Muito bem. Então, que legal, Rogério. E por que geografia? Cara, eu sempre fui apaixonado por geografia. Você sabe que desde lá do ensino fundamental, a antiga quinta série, sexta série, né? Hoje a gente fala sexto, sétimo ano. A minha disciplina que eu mais gostava sempre foi geografia. E eu tinha uma professora que ela adorava desenhar mapas na lousa, né? Toda aula de geografia ela desenhava mapas na lousa. E aquilo me fascinou, né? E aquilo me deixou encantado, foi uma paixão essa primeira vista, tanto pela disciplina, né? Pela forma da professora lecionar. E aquilo não tive dúvida, né? Desde a juventude eu queria ser professor e professor de geografia. E é uma paixão. Olha que legal, é o terceiro convidado que a gente está trazendo aqui para o Fundão e é o terceiro convidado que a gente observa a paixão que as pessoas têm no que faz. Com certeza. Né? Nós trouxemos aqui o Felipe, que é professor de História. Sim. Tem uma relação muito próxima com a História, essa paixão também de lecionar e da matéria. Nós trouxemos aqui a Estela para falar um pouco de licitações públicas e tal. Ela é advogada, já trabalhou com isso e ela tem essa paixão também, esse propósito que ela sabe que é uma coisa que ajuda as empresas, é muito importante até para a economia da região, né? E o Rogério falando da paixão, né, de geografia. Ah, uma paixão. Eu sempre brinco, né, que são 3 paixões da minha vida, né? A minha esposa, o Corinthians e a geografia. Aí, eu não sabia que eu não lembrava, na verdade, que o Rogério era corintiano também. Legal. O Rogério é até conhecido pelos mapas, né? Os alunos sempre falam que o Rogério faz na mão, na raça. É o que eu te disse, aquela questão. Quando eu vi aquela professora, né, a professora Lilian, ela chamava Lilian, ela trabalhando lá, os mapas, desenhando na lousa, e aquilo é um diferencial, né? Veja, Gustavo, você, principalmente nos dias de hoje, para você captar o aluno, para você chamar a atenção do aluno, porque o aluno hoje ele tem um celular na mão, ele tem um mundo em suas mãos. É verdade. Tá? O professor ele tem que ter algo a mais, ele tem que ser algo diferenciado, que capta, tá, essa atenção do aluno. E aquilo
naquela época me chamou a atenção, eu falei, eu tenho que ir por esse caminho, né? Além de me aperfeiçoar na geografia, além de conhecer o assunto, além de ter a didática para você lecionar, eu tenho que ter algo a mais. E esse algo a mais era fazer os mapas, desenhar os mapas, o colorido chama a atenção. Tá? O aluno aprende não só escutando, o aluno aprende vendo, analisando a imagem, aquilo para o cérebro é fundamental. Eu me lembro de uma das primeiras, eu até conversei com o Felipe um pouco sobre isso, que eu estudei letras, mas eu queria ter estudado história. Mas antes da história, até quando eu até era mais criança, eu gostava de geografia no sentido que meu pai me deu um atlas, sabe, da Folha? Sim, Aí, então tinha muitos mapas, bandeiras. Eu tive também esse atlas da Folha. O meu era bem antigo, lá de 90, né? Meu pai comprou na Folha. Então era legal entender o tamanho do mundo e eu me lembro na minha cabeça de criança, percebendo a relação, né? Que aquilo representa o real, né? Representa o mundo. É então... um pouco da matemática, ele é uma proporção, uma relação do espaço real para o espaço do papel, né? E é fantástico, você tem que trabalhar isso, o aluno precisa visualizar isso, né? Então é uma técnica que o professor... É interessante que o professor tenha, entendeu? Entendi. Claro que não é fundamental, mas se ele tiver, ajuda na questão do processo pedagógico, na didática em sala de aula. É interessante, né? E no Atlas é plana, mas a Terra não é plana, né, Rogério? Não. Contrariando alguns, a Terra é um geóide. A Letícia vai fazer um corte assim, Rogério, a Terra não é plana. Não, não é plana. Cientificamente provado não é. Cientificamente não é plana. Então, Rogério, você está falando de educação, né? E como é que é hoje? Como você vê a evolução da educação? Da época que você entrou para agora? Qual o ponto de vista do Rogério? Então, Gustavo, a educação ela é um processo, né, que transforma o ser humano e transforma, portanto, a humanidade, transforma um país. Eu sempre digo que nenhum país ele jamais vai conseguir desenvolver-se, você não pode imaginar nenhum país rico, né, nenhum país soberano, se ele não investir em educação. Tá? A educação ela é a mola propulsora do desenvolvimento de um país e, portanto, de um ser humano. Agora, portanto e para tanto, ela muda, ela transforma-se constantemente. Ainda mais no mundo líquido que nós vivemos hoje. Eu não posso imaginar, Gustavo, eu dar uma aula como eu dava há 2, 3 anos atrás. Eu estou falando de 2, 3 anos atrás. Muito rápido. Como é que eu posso imaginar dar uma aula como eu dava 10 anos atrás? Não tenho, porque tudo muda. Esse mundo líquido que nós vivemos hoje, onde tudo permanentemente, não existe mais a palavra permanente, está tudo se transformando. E o processo educacional vai junto, ele é a mola propulsora disso. Então o professor, estou dizendo professor, mas toda uma gama de profissionais, mas principalmente o professor, portanto na área da educação, ele precisa estar em constante transformação. Ele precisa estar em constante antenado com o que está acontecendo no mundo e mudar também as suas práticas. Tá? Então, é importante você entender, vamos imaginar, um engenheiro que se formava há 20 anos atrás, quando ele se formava, ele já estava feito na vida. Tá? Ele saía da faculdade formado engenheiro, pronto, estava empregado em uma empresa, bastava. Hoje não. Hoje um engenheiro que sai da empresa hoje, que sai de uma faculdade hoje, daqui a 6 meses ele tem que estar se aperfeiçoando, senão ele vai ficar obsoleto. Né? Por quê? Porque tudo está mudando, principalmente na questão da educação. Né? Então a educação hoje, ela prima pela qualidade e por esse processo de transformação, da qual o aluno e o professor, o educando e o educador precisam estar acompanhando esse processo. Porque senão fica para trás. Se adaptar, né? Tem que se adaptar. Tá? Ainda mais agora, o mercado mudando tanto, tantas novas profissões surgindo, né? Outras já ficando obsoletas. Então, o professor tem um papel fundamental de acompanhar essas mudanças e de saber trazer o aluno para essa visão também. Tem que saber trazer o aluno para essa visão, né? O professor ele é insubstituível, Gustavo. Acho que nós, nesse momento que nós passamos aí, né, dessa pandemia terrível que nós estamos vivendo, em que as aulas estão sendo, né,
teletrabalho, online. Neste momento, nós estamos percebendo qual a importância da figura do professor. Tá? Então, por mais que eu tenha uma tecnologia avançada, e o professor tem que estar atento a essa tecnologia, tá? Por mais que eu tenha um avanço de todos os meios do processo educacionais, a figura central é o professor. Tá? A falta de um professor hoje em sala de aula está nítida, está uma lacuna hoje na educação, seja ela na escola privada, seja ela na escola pública. Tá? Por quê? Porque o professor, o elemento professor dentro de uma sala de aula, a inter-relação dele com o aluno, tá? É fundamental. Entendi. Que nenhuma tecnologia, nenhum computador, nenhum elemento didático vai substituir essa figura do professor. Agora, é o que eu falei, o professor ele tem que estar atento a todas essas mudanças e estar adaptados a essas mudanças. Tá? Eu não posso, volto a repetir, eu não posso dar a mesma aula que eu dava há 5, 10 anos atrás. Certo. O aluno é outro. Né? O aluno que assiste a minha aula hoje, tá? O ano que vem é outro aluno com novas tecnologias, com novas informações, e eu tenho que acompanhar isso. Agora, a figura do professor, ela é fundamental. Rubem Alves dizia que o professor, ele precisa criar o espanto no aluno. Né? E é isso. Né? Isso o computador não faz, isso o vídeo no YouTube não faz, isso a tecnologia não faz. O espanto na sala de aula, aquele momento que o aluno vai ter os olhos brilhando, aquela informação que o professor consegue, né, fazer o aluno entender. Porque, veja, informação, nós temos, né, uma gama gigante de informações. Hoje eu pego o celular e eu tenho um mundo em minhas mãos. Informação. Que é até um problema, né? Muita informação. Sim. Agora, o conhecimento é o professor. E aí não tem substituto. Então, como o professor vai pegar aquela informação e transportar o aluno, como o professor vai provocar o espanto, os olhinhos daquele aluno vai brilhar do 6º ano, do 7º ano, vai brilhar com aquela informação, com aquilo que ele acabou de aprender, tá? O aluno que vai ser alfabetizado. Isto é o professor. Isso não tem substituição. Não, com certeza. A parte da comunidade, né? Como professor, essa figura do tutor, né? Essa figura de autoridade e mediador desse conhecimento é muito importante. Eu vejo que o professor, com o tempo, ele vai ficar... Eu imagino e espero que nunca suma a figura do professor, desse tutor, mas eu imagino que ele vai ficar cada vez mais tecnológico. Sim, ele precisa, como eu disse, ele vai precisar estar cada vez mais tecnológico. Cada vez ele vai vir mais pelas telas. É claro que é importante, eu espero que a gente consiga manter isso, né? Aquela convivência. O que veio a pandemia e acabou trazendo um grande trauma aí dentro da educação, né? Até porque foi rápido, não tinha ninguém muito bem preparado para isso ainda, muita gente teve que se adaptar, tanto os professores quanto os alunos, né? Mas na área que eu estudo muito hoje em dia, eu acompanho alguns mentores, alguns professores dentro do marketing, então o contato que eu tenho com eles é totalmente online. E é legal a gente ter essa sensação, sim, que é possível, dá para aprender, dá para acompanhar. Esses caras, por serem desse nicho, eles já entendem mais da internet, das ferramentas e conseguem, né, manter ali um contato. Então, o professor cada vez mais é isso, né? Como eu posso dizer, é a comunidade agora também no online, principalmente com os alunos mais velhos, né? Ou cursos de capacitação e aí por diante. Ou seja, o papel do professor é ainda maior hoje, porque ele está lá no presencial e ele também consegue atingir os alunos no online. Sim, ele tem que ter essa capacidade de ampliar, de capilarizar, né, todas essas informações, principalmente nesse momento. Agora, é o que você diz. O professor, ele é esse mediador. Né? Dentro de uma sala de aula, Gustavo, qual é o aluno que precisa do professor? É aquele aluno indisciplinado, é aquele aluno que está na sala de aula, ele está virado de costas para você, é aquele aluno que tem dificuldade, é ele que precisa do professor. Não é o bom aluno. O bom aluno, ele vai se virar. O bom aluno, com o computador, com o celular, com a família,
ele deslancha. Quem precisa do professor, da figura presencial, principalmente do professor, é esse aluno que tem dificuldade, é esse aluno indisciplinado, é esse aluno que não quer nada com nada. É ele que precisa do professor. É igual o médico. Quem precisa do médico? É o doente. Sim. O cara com saúde não precisa do médico. É o doente. Então, é aí que você vai entender a presença, o papel presencial do professor, que é esse mediador, que faz essa ponte, né, que capilariza a informação, que transforma a informação, que vai trazer esse aluno para o seu lado. Isso pode, através da questão do EAD, do teletrabalho? Pode, mas é mais presencial, o dia a dia ali, presencialmente com o educador, que é mais fácil, ou melhor, que o professor vai conseguir atingir melhor o seu objetivo. E deve ter e presencialmente você tem um feeling, né? Sim. No diagnóstico, né? O que está acontecendo, você sente melhor aquele aluno e você consegue também lidar melhor com a situação, né? Para poder ajudar. O professor, eu sempre brinco, ele não lida com agronegócio, o professor ele lida com bonsai. Cada aluno é um bonsai, eu tenho que podar, cuidar daquela árvorezinha com cuidado, cotidianamente, entendeu? Não é um agronegócio. Eu não lido com o coletivo. Eu trabalho com o coletivo, mas analisando individualmente cada aluno. Cada aluno ele tem a sua dificuldade, ele tem a sua particularidade. Cada sala, Gustavo, é uma sala. Eu dou aula no primeiro ano do ensino médio A, eu vou entrar no primeiro ano do ensino médio B. A minha aula é diferente, vai ser diferente, porque é outra turma, é outra clientela, é outra sala. A aula que eu der hoje numa sala, amanhã eu tenho que repensá-la. Estou lidando com jovens que estão em transformação, em constante mudança, entendeu? É esse feeling que o professor precisa ter. O professor que conhece muito da cultura e do dia a dia do aluno, né? Sim. Esse professor de dentro da escola, ele faz parte da comunidade, com certeza. Ele sabe se aquela comunidade tem problemas A, B ou C, e é meio isso que você está falando mesmo, né? Num sentido de personalizar a aula, né? Até de turma para turma, atingir os pontos. Cada turma é uma turma, cada aula é uma aula, e eu tenho que estar sempre. Não tem uma receita de bolo. Tem uma receita para ser professor, Gustavo? Não tem. Não existe. Tá? É o cotidiano, é o dia a dia da sala de aula. Daí, hoje ainda eu conversava com um colega da importância do estágio. Né? Quando o professor ele se forma numa faculdade, qual é a parte mais importante? É o estágio. Sim. Né? É quando o aluno estagiário ele vai estar dentro de uma sala de aula com vários professores, eu vou perceber como que o professor ele se comporta frente aos alunos. Eu vou ver o ponto positivo daquele professor, eu vou ver o ponto negativo daquele professor. Aquilo que for positivo eu vou adquirir para a minha atuação. O que for negativo eu vou descartar. É no dia a dia da sala de aula que eu, como aluno estagiário, eu vou perceber como que os alunos se comportam, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Aí a importância do estágio, que infelizmente na questão do processo, né, da pedagogia, ele sempre foi deixando de lado, entendeu? Entendi. Não é valorizado. E é a parte mais importante, porque o conteúdo você adquire de outras formas. Agora, como se comportar, como dar a aula, a metodologia, é o dia a dia, a prática que você vai adquirir. Legal. E até deve ter o alcance que a gente pretende ter com um projeto é grande. Sim. Então deve ter aí as pessoas perguntando, aquele jovem, se ele quer ser professor, o que você teria? Alguma dica, alguma orientação? Eu sempre digo, você tem que ter a paixão por ensinar. Nada mais prazeroso, nada mais, né, te deixa flutuando você ensinar, né? Mas você tem que gostar, né? Eu aconselho, quer ser professor, siga em frente, mas seja um professor, né, cada vez melhor. Não seja um médio professor, queira ser um grande professor. Você ser um grande professor, que você não atinja a totalidade, né, mas você vai chegar próximo lá. Não queira ser um professor médio, que você pode ser um ruim professor. Queira ser um grande professor. E para isso, estude, leia, estude, aperfeiçoe-se. Então eu acho que sim, se você quer ser um professor, vá em frente.
mas procure sempre estar se aperfeiçoando. É uma das coisas mais legais que eu acho na profissão do professor é a reciprocidade dos alunos, né? Então, até o Rogério, lá na escola, ou trabalhando com concursos, né? Imagina a gratidão dos alunos quando aprovados, quando né? você encontra vários alunos que nós encontramos, né? Hoje, engenheiros, né? Dentistas, tá? Sejam tenentes do Exército, da Aeronáutica, é uma satisfação imensa que você vê, né? Que você fez parte daquela conquista deles. Tá? E quando eles vêm agradecer você, isso não tem dinheiro que pague. Legal. Essa aqui é até a oportunidade de você que está acompanhando o Rogério, dar esse feedback, né? Se faz tempo que você não tem contato com o Rogério, foi aluno do Rogério, quer dar um oi pro Rogério, comente aqui comente nos comentários que o Rogério pode responder aqui por nós para você, sim, certo? Com certeza. Rogério, você trabalha com educação, você também foi candidato, né? Fui candidato. E tive essa experiência. Foi agora em 2018? Foi o ano passado, né? 2020, né? 20. 2020. Nossa, eu tô perdido no tempo. Então, Gustavo, foi uma experiência, né? Eu acho que sempre é bom. Eu sempre gosto de aprender, sempre gosto de conhecer. Eu fui convidado por alguns colegas, boa parte da educação, para fazer parte de um grupo político. E a ideia era fazer parte do grupo, participar apenas. Só para contextualizar, o Rogério foi para vice-prefeito de Aparecida. Vice-prefeito, isso. E aí, nesse conjunto, nessa conversa dos colegas, algo foi se ampliando e recebemos um convite de um candidato em Aparecida para que formasse uma chapa de vice com eles. E eu fui participar. Aí os colegas, né, me convenceram, né, dessa empreitada. Eu acabei aceitando, porque como aquilo eu disse a você, é sempre um gosto a querer aprender, querer conhecer um mundo do qual você não tinha noção como era, né? E eu fui, né? E foi muito bom, da forma que você era aprender. Você aprende, você entra num cenário da qual você não está, né, acostumado, você vê o lado positivo, você vê o lado negativo, né? E aprende, conhece, tá certo? E foi uma experiência muito boa. Acabou conhecendo mais a cidade, sim, imagina. Você acaba conhecendo mais. Você, pessoalmente, do ponto de vista de personalidade, eu sou um cara, pode não parecer, mas eu sou tímido, sabe? Quando eu entro na sala de aula, eu não sou, tá? Na sala de aula, eu sempre digo que o espaço da sala de aula, para mim, ele é um palco. Ali eu sou né, eu interpreto, eu uso o palco mesmo, né? Criar o espanto no aluno. Mas fora da sala de aula, eu sou um rapaz, sou muito caseiro, muito fechado, sou muito tímido. E eu me surpreendi realmente com a minha participação. Na verdade, você tendo que estar na rua, batendo palma na casa dos outros, né? Cumprimentando, pedindo voto. Então foi algo que foi bom para o Rogério, pessoalmente, como cidadão, né? Participar e desenvolver esse lado que eu não conhecia. Tá? Foi uma experiência válida, né? Acrescentou nas minhas aulas de sociologia, eu também sou professor de sociologia, acrescentou nas aulas de sociologia, essa parte política, enfim, foi válido, foi uma experiência interessante. Não pretendo continuar, não. Não vai repetir. Não vou repetir, né? Mas foi algo positivo. Foi positivo. Legal, e você tinha aquela ideia de, olha, consegui, deu certo. Porque o que o Rogério queria dar de retorno se isso acontecesse, né? Você falou da experiência, né? Sim, qual era a ideia? Veja, eu acho que nós, na conversa com a minha esposa, com meus filhos, né, com a comunidade que fazia parte lá conosco, você, graças a Deus, eu tenho uma vida boa, né? Tenho 2 empregos, né, públicos, onde eu sou funcionário público, né? Sou efetivo, certo. Trabalho aqui com muita honra aqui no JV. Então eu tenho, graças a Deus, uma vida boa. O que eu posso contribuir, além do que eu já contribuo com a educação, o que eu posso contribuir para ter uma sociedade mais justa, entendeu? A ideia era essa, né? Eu sou de Lorena, fui para Aparecida com 20 e poucos anos, então lá a cidade me acolheu. Eu sou um profissional, né? Na cidade, a comunidade me acolheu. Então eu queria retribuir, além do que eu já faço
com a educação, eu queria retribuir de uma outra forma, contribuir politicamente. Né? Então a ideia era essa. Entendeu? Retribuiu o que a cidade fez para você. Retribuiu o que a cidade me deu. Legal. Aparecido perdeu. Talvez aí. O Rogério, que é um educador dentro da educação, é sempre bom, imagino, para qualquer cidade. Né? Educação é o que transforma um país, uma cidade. Não há outro caminho. É pela educação. Você acredita mesmo nisso? Tem exemplos, né? Sim. Se a gente for pegar o Rogério, geografia, geopolítica e tudo mais, a gente vê o que aconteceu com a China, né? Com a Coreia do Sul. O exemplo mais claro é isso aí. Né? Você pega a China hoje, uma potência, investimento maciço em educação. Não tem outro caminho. Né? Eu sempre converso com os alunos em sala de aula. Como é que você desenvolve um país, né? Como é que é o motor de um país ele desenvolve? É através da educação, porque você vai ter engenheiros, bons engenheiros, você vai ter ótimos médicos, você vai ter excelentes profissionais. E isso só com educação. Né? Como é que eu vou desenvolver um país se eu tiver péssimos profissionais? Não tem como. Né? Como é que eu tenho bons profissionais? Pela educação. Então, a chave é essa. Não há outro caminho. Se um país, se uma cidade quer desenvolver-se, é pela educação. Agora veja. A educação é algo para... Você educa hoje, né, você investe em educação hoje para os netos. Verdade. Né? A educação é algo para se colher lá na frente. Né? É a próxima geração que vai colher o que você planta hoje. Né? O professor, ele planta carvalhos para as próximas gerações. Entendeu? A educação é isso. É médio e longo prazo. Médio e longo prazo. Eu penso sempre que as minhas escolhas políticas, eu tento levar em consideração o que aquela pessoa pensa pela educação, o projeto que aquela pessoa tem pela educação, porque é tudo aí, né? Um povo sem educação, ele acaba sendo muito manipulado facilmente manipulado, certeza, né? Uhum. Ainda mais hoje que tem tanta informação, né? Tanta fake news, né? Então, talvez só mesmo a educação para mudar esse cenário, para ajudar a mudar esse cenário aí. Sim, não há outro caminho, pode ter certeza disso. Então, o que aconteceu é que você juntou o amor pela educação e talvez trazer isso lá para a política, mas viveu essa experiência. Foi uma experiência, foi boa, valeu, aprendi muita coisa, né? Muita coisa eu trouxe, vou adquirir, muita coisa eu vou descartar, enfim, segue o rumo. Beleza. Rogério, eu queria entrar num assunto aqui, é meio que eu vejo, tá? Então, se eu falar besteira, você pode me ajudar, tá bom? E se eu falar besteira, o pessoal edita, tá? Eu acho que o que está acontecendo hoje, a gente vê, falando um pouco de política internacional, né? Sim. O que está acontecendo, essas mudanças, essas rupturas, né? A gente vê ali a democracia talvez sofrendo em alguns pontos, né? Nós tivemos lá nos Estados Unidos e tudo mais, essa passagem difícil, né? Será que essa passagem difícil de governo, né? Que foi do Trump, depois pro Biden, será que isso... Eu quero saber da sua visão, o quanto será que isso ainda se sustenta? Esses modelos, né? Será que a internet nós estamos prestes a ver aí uma coisa nova surgindo? Qual a sua visão em relação às novidades que estão acontecendo no mundo? A gente vê protestos na França, né? Ou seja, instituições, governos que tinha ali uma forte democracia, como é dos Estados Unidos, mas que foi estremecido. E nós aqui no Brasil, uma democracia muito jovem ainda, né? Como isso pode influenciar? Porque tudo que acontece lá acaba influenciando muito aqui também, né? Sim. Gustavo, a gente está hoje, alguns analistas, né, já falam que nós estamos, né, iniciando uma nova ordem mundial. Quando a gente fala em nova ordem mundial, a gente fala, né, a forma que o mundo é influenciado politicamente, economicamente, socialmente. Né? Em tese, nós estaríamos hoje na ordem mundial multipolar, né, a influência de vários países do mundo, entre eles Estados Unidos, China, os países da União Europeia, etc. Hoje, alguns cientistas, analistas, eles já dizem que nós estamos caminhando para uma outra ordem, tá? Ainda indefinida, tá? Ainda não há uma definição. O que acontece no mundo e trazendo para o Brasil, né?
A gente vive aí essa dicotomia. Eu sou de direita, eu tenho os seguintes valores, eu sou de esquerda, eu tenho os seguintes valores. Para entender, as pessoas não sabem. Primeiro, eles não sabem o que é direita e o que é esquerda. Né? Essa questão de ideologia, né? As pessoas, em grande parte, né, elas misturam, né, a questão política com a questão comportamental. Né? O que aconteceu nos Estados Unidos, você teve lá, né, uma questão do Trump, que entrou no momento, né, que o mundo, né, e os Estados Unidos, que é a referência política para o mundo. Né? Os Estados Unidos é uma superpotência porque ele é o país de maior influência política, econômica, social do planeta. Né? Eu sempre brinco com os alunos, goste ou não, né, os Estados Unidos tem que tirar o chapéu para eles. Tá certo? Gostando ou não deles, eles são referência para o mundo. E você vinha lá de 8 anos de um governo do Barack Obama, né, que são dos democratas, que tem uma visão centro-esquerda. E naquele momento dos 8 anos ali do Barack Obama, algumas situações, né, contrárias, ocorreram algumas situações contrárias ao que, em tese, os da direita não concordam. Principalmente, vou citar um exemplo aqui, principalmente a questão das imigrações. Né? Nós tivemos nos últimos 15 anos, principalmente agora nos últimos 10 anos, por causa da Síria, a guerra civil da Síria, muitos refugiados deixando a Síria, entrando na Europa. Né? Isto, né, foi uma postura, foi uma referência, melhor dizendo, que acabou influenciando os Estados Unidos no que tange a população norte-americana, né, não concordar com essa questão de valorizar os imigrantes, com essa questão de dar apoio aos refugiados. Um outro fator, né, a questão hoje de você ter uma acessibilidade maior, de você ter uma tolerância, a palavra não é tolerância, de você ter uma abertura, né, para os movimentos sociais, entre eles o movimento LGBT, etc, etc, que boa parte da direita não concorda. O Barack Obama, ele teve essa abertura como democrata, né? Ele abriu as portas, né, boa parte delas para esses movimentos sociais, abriu para, né, os imigrantes, e isto, né, influenciou boa parte da população norte-americana que acabou votando no Trump. Mas repare que foram 4 anos apenas, né? Certo. Eles retomaram, né? Viram que não era, boa parte da população viram aquilo que não era o ideal. Isso você teve nos Estados Unidos como um elemento chave que influenciou boa parte do mundo, principalmente o Brasil. Tá? Hoje o Brasil você tem aí essa dicotomia. Ou eu sou de esquerda, ou eu sou de direita. Se eu sou de direita, eu tenho determinados valores. Se eu sou de esquerda, eu tenho determinados valores. Eu não posso pensar no mundo, né? Eu não posso pensar no meu país. Eu sou esse candidato porque ele é de direita, ou eu sou esse candidato porque ele é de esquerda. Não dá para eu viver, não dá para nós imaginarmos que eu só tenho essa opção. Ou eu sou de direita, ou eu sou de esquerda. Dentro daquilo que eles imaginam o que é de direita, o que é ser de direita, o que é ser de esquerda. Sim. Esse é o problema. Né? Porque os valores que eu tenho de direita, né, eles não podem conviver com os valores de esquerda. Os valores que eu tenho de esquerda não podem conviver com os valores de direita. Né? Ou seja, se eu sou de direita, eu não posso ter valores de esquerda. Se eu sou de esquerda, eu não posso ter valores de direita. Então eu sou uma coisa ou outra. Não, há vida além disso. Né? E o Brasil está passando por isso. O Brasil ficou durante muito tempo sob uma ideologia de esquerda, concordando ou não. Né? Entramos alguns anos atrás agora numa ideologia de direita, tá certo? E que nós não estamos conseguindo, né, ter um desenvolvimento em todas as áreas. Por quê? Eu estou colocando eu assim, sou de esquerda, eu não concordo com quem está no governo de direita.
Eu que sou de direita, portanto eu sou governo, tudo que a esquerda faz, eu não concordo com ela, está contrário ao governo. Ou seja, eu vivo essa dicotomia. Sim. Né? E o Brasil tem um elemento chave, ainda algo que você disse, que nós somos uma democracia muito recente. Nós somos uma democracia muito nova. O Brasil saiu de um período de ditadura, né, de 64 a 85, logo entramos numa democracia. Então nós não amadurecemos ainda, né, o que é ser um país democrático. O Brasil não amadureceu ainda, né, a convivência em sociedade, né, seja ela de esquerda, seja ela de direita. Nós ainda não amadurecemos a ideia que eu posso conviver dentro de uma sociedade com aspectos diferentes, ideológicos diferentes, ideologias diferentes. Então é preciso o Brasil entender isso. Nos Estados Unidos é mais taxativo, né? Lá você tem 2 partidos que influenciam a população. Lá você tem os republicanos, direita, você tem os democratas, entre aspas, centro-esquerda. Aqui no Brasil nós temos hoje 34, 35 partidos, cada qual com uma bandeira ideológica, uns de direita, outros de esquerda, outros de centro, entendeu? Mas o Brasil não tem esse amadurecimento que os Estados Unidos teve, né? Que ficaram um longo período com os democratas, esquerda, centro-esquerda, foram para a direita, não gostaram, por N motivos, voltaram para a centro-esquerda. Alguns países europeus assim o fizeram da mesma forma. O Brasil vive essa guerra, né? O Brasil vive essa dicotomia, sim. O Brasil vive, né, esse problema que ambos os lados estão errados, tanto os de direita quanto os de esquerda. E isso atravanca o desenvolvimento do país. Agora, é fruto de uma sociedade que ainda não amadureceu democraticamente. Eu ia comentar que eu tenho a sensação que, assim, o brasileiro é muito paixão. Aqui é muito Palmeiras, Corinthians, Fla-Flu, né? E parece, a sensação que eu tenho é que a galera traz isso pra política, né? Esquerda contra a direita, sim. Né? O pessoal esquece que o conceito da política é a conversa, né? É o debate, né? É construir juntos uma visão, perfeito. Né? A política é a arte de você dialogar, de você de você conversar, né? De você acertar as arestas. Essa é a política. Veja, Gustavo, não há outro caminho. Nós somos regidos por uma política, né? Eu não gosto de política. Então você vai ser comandado, influenciado, né, por quem gosta. Eu preciso estar a par do que acontece no mundo, né? Veja, aqui eu quero deixar claro, Rogério, você é a favor da esquerda ou você é a favor da direita? Eu não sou a favor de nenhum dos dois lados. Os dois lados têm os seus erros e os seus acertos. O que eu coloquei aqui agora é que é preciso, né, se nós somos um país democrático, é preciso saber converger, é preciso saber conviver, né, direita com esquerda, esquerda e direita. Isso levando em consideração aquilo que eu disse, né, nem sempre quem está na direita estabelece somente dogmas da direita. Sim. Ou quem está da esquerda estabelece somente dogmas da esquerda. Não, né? No Brasil ainda isso é muito sutil ainda, isso está em formação ainda, né? Boa parte da população não sabe o que é de direita, não sabe o que é esquerda. Eles defendem uma bandeira sem realmente saber o que é de ser de direita, o que é de ser de esquerda. Agora, é preciso saber conviver. Eu não posso ficar 4 anos, né, se eu sou de esquerda, atacando quem está na direita. Ou se eu sou de direita, atacando quem está na esquerda, se esteja no poder. Não dá, senão o país não desenvolve. Até porque isso me parece até uma arma de políticos ruins, né? Sim. Ele não quer que você debata, nem que você escute o outro lado. Olha, nem fala com aquele cara, que aquele cara é bandido, aquele cara é de esquerda, é de direita, não conversa com ele. O que eu tô te falando aqui, confia em mim, você tá no meu time, você tá do meu lado, sou eu que discurso para você. E até um risco, né, quando você começa a ouvir discurso só de um lado, né? Sim. Então, ou seja, eles inibem o debate, né? Sim. Eles não querem que você converse, eles seja, não querem... os dois lados, dos dois lados, né? Aqui não há uma defesa de um lado, os dois lados. Se você entra na internet, nas redes sociais, você percebe lá, né? É uma terra de ninguém, né?
ofensas, ataques, né, dos dois lados, que falam bobagens. A internet, ela deu, o Leandro Carnal sempre diz que a internet, ela deu voz aos idiotas, né? Porque é onde eu coloco a minha crítica ali, eu estou ali, quietinho no meu canto e coloco lá, né? Aquilo que você muitas vezes não tem coragem de falar nos olhos da outra pessoa, você coloca ali, e ali ele vira uma guerra, uma terra de ninguém. Atrás do computador é mais fácil. Atrás do computador, né? É mais fácil. Acho que o que a gente tem que refletir é quem está do lado do país, né? Sim. Quem tem um projeto, quem está preocupado com o básico, né? Saúde, educação, segurança, saneamento, né? E independente se você é de direita ou de esquerda, né? Você vai ter que conviver com isso e quem estiver no governo pensar no desenvolvimento do país, com a sua ideologia, com as suas, né, seus dogmas, né, seja de direita ou de esquerda, mas pensando no coletivo, no país. Esse é o elemento chave. Quando? Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Manda aí, Fernando. Você, como professor, como educador, como é que está sendo ensinar? Porque sociologia e geografia ela mexe com a história também. Sim. Como é que está sendo para você ensinar com esses dois extremos? Fernanda, eu tenho um cuidado gigante, enorme, sabe, dentro da sala de aula, com essa questão, né? Porque é o que eu sempre digo aos alunos, digo aos colegas, eu sou um formador, né? Eu sou um formador, ali eu sou uma referência, muitas vezes, para os alunos, né? Então eu tenho que ter esse cuidado. Eu preciso mostrar para ele o aspecto político de um país, né? Como que funciona a máquina, né, administrativa de um país, mas jamais eu defender o lado da direita ou o lado da esquerda, né? Independente da posição pessoal minha, que eles não sabem, né? Dentro de uma sala de aula, o professor, aquilo que eu disse, o professor ele vai transferir esse conhecimento. Eu tenho que educar, eu tenho que formar esse aluno. Eu tenho que fazê-lo que ele vá raciocinar, pensar. Então eu tenho que mostrar os vários aspectos para ele. O que pensa, o que seria a direita, o que seria a esquerda, né? Como que elas trabalham, como que elas convivem no mundo com as várias formas de política. Agora, dentro da sala de aula, esse aluno ele vai absorver isso e amadurecendo e tornando-se um cidadão, é ele que vai decidir. Eu acho que eu gostei mais dessa ideologia da esquerda. Eu acho que eu gostei mais dessa ideologia da direita. Ou eu não concordo com nenhuma das duas, entendeu? Mas é aí que o professor tem que ter esse cuidado, sabe, Fernanda? De não transformar a sala de aula um espaço político, não é. A sala de aula é um lugar de aprendizagem. Eu tenho que falar de política, eu tenho que falar das características da política, né? Do que é um regime militar, do que é um regime democrático, do que é um regime de ditadura. Eu tenho que falar o que é o socialismo, o que foi o socialismo, o que é o capitalismo. Tá? Eu preciso falar, ensinar. É o professor que faz isso. Tá? Mas na hora de decidir que rumo eu devo tomar, é ele. É a partir de uma visão crítica que ele vai ter, é a partir de leitura. A leitura é fundamental. Eu tenho que ler. Eu tenho que ter vários ângulos para eu definir o meu futuro, entendeu? E eu acho que muitas vezes, até muitos condenam a chamada escola sem partido, né? Que muito se fala hoje. Tem que tomar cuidado. O professor ele é um papel de formador. Ele precisa falar de política, faz parte, né? Agora, ele não tem que decidir pelo aluno. É o aluno que decide. O professor ele joga a rede. Sim, ele tem que ensinar a pensar, ensinar a questionar, a duvidar, né? Eu sempre digo aos alunos, a aula, o primeiro passo para você aprender é a dúvida. Eu só aprendo a partir de uma dúvida, a questionar, né? A criticar, faz parte, é a aprendizagem, é isso que o aluno precisa ter. É até legal, valeu, Fer. É até legal o Rogério falando, a gente entende o papel do professor na preocupação ao passar o conhecimento, né? A Sim. preocupação com o discurso, como fazer isso de melhor forma e de forma mais responsável possível, né? E eu até penso assim, quando chega alguém
e te explica uma coisa complexa em 5 minutos, meu, não é por aí. Não. Nada é simples, ainda mais falando de geografia, política, história e aí por diante. Eu sempre converso com eles, você jamais, a minha vida, o que eu levo? Eu jamais vou discutir com uma pessoa dogmática, né? Você não consegue, entendeu? A pessoa ela tem que estar aberta a questionar, ela tem que estar aberta a saber ouvir, né? Até para poder criticar. Agora, se a pessoa já vem com um dogma e aquilo, pronto, acabou, não perca tempo, escuta, faz aquele, né? Entende, tá bom, mas jamais discuta com uma pessoa dogmática, porque você jamais vai convencê-la de algo, ou ela jamais vai abrir para escutar você, os seus pontos de vista, né? A conversa política é muito interessante, é gostosa, mas para as pessoas que queiram ouvir outras opiniões, que queiram contrapor, né? Eu posso conversar com você, você pode ser de esquerda, eu sou de direita. Nós podemos ter uma excelente conversa, eu assimilar muita coisa que você vai dizer para mim, você assimilar muita coisa que eu vou passar para você, muita coisa que você vai me dizer, eu vou descartar, muita coisa que eu vou falar para você, você vai descartar. Isto é a dialética, isto é a boa conversa, é a ida e a vinda, a troca de informações. Se eu converso com uma pessoa que tem uma visão pronta e acabada, dogmática, não tem como ter uma conversa com essa pessoa. E tem até aquela coisa, né? É muito estranho você querer que todo mundo pense exatamente igual a você, que todo mundo enxergue o mundo exatamente igual a você. Porque só aqui na sala tem 5 histórias diferentes. Sim. O Rogério teve as suas experiências, cresceu vendo o mundo de uma forma, foi educado de uma maneira, assim como a minha foi diferente, a do Johnny, a da Fernanda, a da Letícia. Então cada um acaba enxergando o mundo pelo seu ponto, né? E quando você enxerga o seu ponto, talvez você não tá vendo tudo. Talvez você tá vendo ali uma fatia daquela realidade que da onde você tá, você consegue enxergar. Mas o Rogério que tá ali do meu lado enxerga outra coisa. Então por isso que é muito legal manter o diálogo, para eu saber se o que eu tô vendo é aquilo mesmo. Será que aqui tá muito bonito, essa face da caneca que eu tô vendo tá linda, mas será que a face que o Rogério tá vendo aqui também tá? Eu não consigo ir lá ver só se o Rogério me falar. Então por isso que é legal manter o diálogo, né? Sim. E é isso que falta às vezes, ainda mais hoje em dia. Muito, é o que falta muito na nossa sociedade, principalmente na sociedade brasileira, entendeu? É isso mesmo. Se você acha que teve um retrocesso na educação esse ano? Por causa da pandemia, né? Porque a internet não chega para todo mundo. Né? Sim, com certeza, Fernanda. Há uma lacuna gigante, né? Que vai demorar para nós recuperarmos, né? Eu sou professor, né, da rede pública e eu vejo isso, né? Boa parte dos alunos, né, eles não têm acesso, não tem um celular, né? Boa parte dos alunos, os dados móveis tem um tempo limite ali. Sim. Como é que você faz, né? Então, é uma lacuna gigante que nós temos aí e que vai demorar para recuperar, né? Principalmente, você imagine, eu dou aula no ensino médio, no ensino fundamental e médio, mas você imagina, 1º ao 5º ano, né? A questão da alfabetização, que o professor, ele é fundamental ao lado do aluno ali, alfabetizando, né? Na criação, na formação do aluno mesmo. Porque você fala de um aluno do ensino médio, o aluno ele pode pesquisar, vai atrás e tal. E o aluninho, 6, 7, 8, 9, 10 anos? Mas o pai e a mãe ajudam. 90% não ajuda na escola pública, né? Porque ou o pai e a mãe não sabem mesmo, porque o pai e a mãe estão trabalhando, né? Então é uma lacuna, né? Que nós precisamos, aí que eu digo, né? O governo ele precisa ter um plano, precisa ter um plano de urgência governamental para poder socorrer isso, porque nós atrasamos e houve um retrocesso aí que vai demorar para nós recuperarmos. É um tema importante, né? Pensar, será que tem alguém pensando nisso? Alguém de poder, enfim, né? Nós temos temas importantes lá, como, de novo, né? Saúde, segurança, agora CPIs rolando e tudo mais. E esse parece ser o foco do momento. Mas é um problema grande esse que o Rogério está comentando,
esse 1 ano, 2 anos, né? Dentro da vida de um aluno lá que está na sua alfabetização, como que nós vamos resolver esse problema depois que tudo isso passar? Será que tem gente agora debruçada, pensando nisso? Esperamos que sim, né, Rogério? Esperamos. É isso mesmo. Nós esperamos. Porque o Brasil vai demorar. Se não tiver um plano, nós vamos demorar muito para recuperar isso. Porque é aquilo que nós falamos no começo, né? A educação você planta hoje para colher lá na frente. Para a futura geração. Eu planto hoje para os meus netos. Né? E se você teve essa lacuna, você teve esse espaço aí, onde praticamente a maior parte da juventude, a criançada da juventude, não teve uma educação mínima de qualidade, então você vai... O reflexo disso é enorme negativamente. Entendeu? Sorte que nós temos professores como o Rogério, que eu tenho certeza que vão se dedicar muito agora, né? Com certeza. Depois de tudo isso, você já tinha uma paixão antes, agora mais ainda, né, Rogério? Sim. Continuar fazendo esse papel, né? Que é muito importante. É muito legal trazer professor aqui que dá esperança pra gente, né? Professor, ele trabalha com esperança. Sim. Professor é a esperança, né? Eu tenho que entrar em sala de aula e eu tenho que ter essa chave, que é a esperança. Se eu não tiver um frio na barriga, Gustavo, né? Ao entrar numa sala de aula, se eu terminei o ano seguinte, eu já tenho 20 anos de trabalho, mas se eu não tiver ainda um frio na barriga com aquela nova turma, eu já posso encerrar, entendeu? É uma nova turma que eu vou ter que ter uma nova forma de ensinar, né? É a esperança de ali você criar algo novo, né? Essa esperança, esse frio na barriga faz parte do professor. Se ele não tiver mais, está na hora de aposentar, está na hora de deixar de lado, procurar vender produtos cosméticos, senão aí não dá mais para ser professor. É outra profissão já. Procurar né? outra profissão. Legal, é o sentido então de semear, né? Sim. E lá na frente você já deve ter visto muitos resultados, né? Inúmeros. Alunos inesquecíveis. Inúmeros. Tem alguma história, algum aluno que você gostaria de comentar? Olha, eu tenho algo que aconteceu faz uns 5, 6 anos. Não, uns 12 anos atrás, houve uma palestra de um professor aqui em Aparecida, eu não me lembro o nome dele, mas ele veio falar de um tema, de um livro dele chamado Cartas ao Professor. E, de maneira geral, ele veio falar da importância desse professor na vida, da importância de um professor na vida de um aluno. Então ele foi narrando algumas histórias lá, e foi algo assim que me emocionou muito, porque uma das professoras que estavam lá, né, recém-formadas, ela foi até o palco e fez uma homenagem para o professor Rogério, dizendo que eu marquei a vida dela, que ela só se tornou professora porque eu passei pela vida dela, porque ela se interessou a ser professora. Qual é o nome dela? Adriana. Adriana é professora aqui da região? Ela é ela não mora mais em Aparecida. Hoje ela não mora mais. Parece que ela mudou para a capital. Legal. Mas foi assim, algo assim que não tem o que fale, o que pague, né? Uhum. Então, isso é um fato ali que aconteceu ali, uma homenagem que ela me fez ali frente aos demais professores. Mas diariamente, cotidianamente, você encontra com pessoas que falam a importância, né, que você teve na sua vida. No curso JV, né, quantos alunos você manda o WhatsApp? Olha, professor, obrigado pela aula, obrigado, o senhor foi fundamental, né, na minha vida, passar na prova, enfim, entendeu? É algo imensurável, entendeu? Se eu vi de chegar a Adriana, o Rogério ainda lembra. Lembro, opa! E como lembro. No JV aqui a gente vê também como o Rogério é respeitável, como os alunos gostam, curtem e valorizam a aula do Rogério, né? Principalmente o pessoal da ESA, né? Geografia é chave ali na ESA, né? Na SpaceX também, né? Para oficial do Exército. Então, muita gente aí hoje que está nas Forças Armadas passou pelo Rogério, né? Sim, teve a força aqui do Rogério. Bastante gente aqui, né? Pelos mapas do Rogério. Passou pelos mapas, né? Os mapas dele, todo mundo já sabe. Legal. Posso ir encerrando, gente? Beleza? Bom, eu quero agradecer muito o Rogério pela oportunidade, pela confiança de estar aqui, apostando conosco no nosso projeto aqui. Já está convidado para voltar mais vezes, para falar ainda mais outros temas.
fique à vontade, sempre que quiser, pode, as portas estão abertas aqui. E se você que tá, o Rogério já vai dar a última palavra, mas você que tá aí acompanhando o Fundão do Vale, gosta de ver professores aqui, deixe seu comentário, se tiver alguma sugestão, coloca aí pra gente, né? Professores que fizeram parte aí da sua história, que a gente pode trazer aqui também para trocar uma ideia. E só lembrando, acompanhe a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. A Letícia vai colocar aí na edição os canais. Rogério, brigadão então. Nossa, Gustavo. Um recado final para nossa audiência. Foi muito bom estar aqui. Nossa, foi um prazer, tá? Enorme estar aqui, contribuindo com esse novo projeto aí, né? Me senti aqui no antigo programa do Jô, né? É isso aí. Foi muito legal, né? Estamos aqui para isso. Foi muito bom contribuir, né? Falar um pouco de educação, que eu adoro, né? A gente pode, numa outra oportunidade, vir falar de ética. Eu sou professor de sociologia, trabalho com ética na escola técnica. Legal. Eu acho que falta ao nosso país, à nossa sociedade, ética, entender o que é ética, como que eu pratico a ética no dia a dia, né? Estamos aí à disposição, que precisar. Tá? Foi muito bom estar aqui, foi muito legal. Beleza, se você curtiu o papo então com o Rogério, curte, compartilha com quem também teve aula com o Rogério, ou se você quer mostrar, ó, esse cara aqui foi meu professor, foi importante para mim, compartilha e mostra o nosso vídeo aí pro pessoal. E obrigado e até o próximo Fundão do Vale. Valeu, Letícia. Grande abraço, galera. Fernanda, tchau.